Agosto de 1966. O Brasil vivia um período silencioso de tensão política, mas nada preparou o país para o que seria descoberto em um morro aparentemente comum em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. O Morro do Vintém não era um local isolado ou desconhecido. Moradores passavam por ali com frequência. Crianças subiam para empinar pipas, trabalhadores cruzavam trilhas improvisadas. Nada naquele cenário indicava que ele se tornaria palco de um dos mistérios mais perturbadores da história brasileira. Na manhã do dia 20 de agosto, um jovem chamado Jorge da Costa Alves, de apenas 18 anos, subia o morro para brincar. Entre a vegetação, algo chamou sua atenção. À distância apareciam dois homens deitados, imóveis, silenciosos. Quando se aproximou, percebeu que não estavam dormindo. Eram corpos, dois homens adultos, deitados lado a lado, vestidos de forma elegante demais para aquele ambiente. Usavam ternos, capas de chuva e algo ainda mais estranho, máscaras feitas de chumbo cobrindo completamente os olhos. Não havia sangue, não havia sinais de luta, não havia bagunça. Os corpos estavam posicionados como se tivessem se deitado ali por escolha própria. Assustado, o jovem correu até a cidade e avisou um policial. A resposta foi descrença. O relato parecia fantasioso demais. Somente 2 dias depois, quando outros moradores confirmaram a presença dos corpos, a polícia finalmente subiu o morro. Quando as autoridades chegaram, o cenário permanecia intacto. Nada havia sido mexido, nada havia sido roubado. Ali, diante dos olhos da polícia, começava um caso que desafiaria a lógica por décadas. As vítimas foram identificadas como Manoel Pereira da Cruz, 32 anos, e Miguel José Viana, 34 anos. Ambos eram moradores de Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. Trabalhavam como técnicos em eletrônica, uma profissão respeitada na época, ligada à tecnologia emergente de rádios, transmissores e sistemas elétricos. E esse detalhe é crucial. Manoel e Miguel não eram andarilhos, nem pessoas marginalizadas. Tinham família, trabalho fixo e rotina conhecida. Não havia histórico de violência, crimes ou envolvimento com atividades ilegais. Dias antes de morrerem, eles informaram as famílias que fariam uma viagem curta. Disseram que iriam comprar materiais técnicos. Levaram dinheiro em espécie, uma quantia considerável para a época. Registros confirmam que eles saíram de Campos no dia 17 de agosto de 1966, embarcando em direção ao Rio de Janeiro. Testemunhas os viram em Niterói. Compraram capas de chuva, tomaram água em um bar, perguntaram sobre trilhas e caminhos. Nada parecia fora do normal, mas algo chama a atenção. Ninguém soube explicar por que eles subiram o Morro do Vintém. Não havia antenas lá, nenhuma instalação técnica, nenhum equipamento foi encontrado com eles, e então surge a pergunta inevitável. O que 2 técnicos em eletrônica estavam fazendo naquele morro, à noite, usando máscaras de chumbo? Durante a perícia, os investigadores encontraram um pequeno bloco de anotações nos bolsos de um dos homens. Dentro dele, um texto curto, simples e absolutamente perturbador. O bilhete dizia: 16h30, estar no local determinado. 18h30, ingerir cápsulas após efeito, proteger metais a guardar sinal máscara. Esse bilhete transformou o caso em algo muito maior do que uma morte inexplicada. Porque ali não havia improviso. Havia planejamento. O texto sugere uma sequência de ações cronometradas. Uma espera. Um efeito. Um sinal. Mas sinal de quê? Cápsulas de quê? E por que proteger metais? Nenhuma cápsula foi encontrada no local, nenhuma embalagem, nenhum resíduo detectável nos exames da época, embora os testes toxicológicos de 1966 fossem extremamente limitados. E então surge o detalhe mais estranho: as máscaras de chumbo. O chumbo é um metal pesado, conhecido por sua capacidade de bloquear radiação. Ele não protege contra gases, não protege contra impactos. Ele protege contra ondas e radiações específicas, mas não havia nenhuma fonte conhecida de radiação naquela área. Esse detalhe fez com que o caso deixasse o campo policial e entrasse no território do inexplicável.
A investigação oficial enfrentou um problema grave. Não havia causa de morte definida, não havia ferimentos, não havia luta, não havia envenenamento confirmado, não havia sinais de ataque cardíaco detectável. Os corpos estavam em estado avançado de decomposição, o que dificultou análises mais profundas. Com o tempo, o inquérito esfriou, mas as teorias começaram a surgir. Experimento tecnológico. Amigos relataram que Manuel e Miguel tinham interesse em fenômenos elétricos, sinais e transmissões. Alguns especulam que eles tentavam captar algum tipo de sinal, talvez até algo que acreditavam não ser humano. Espiritualismo e contato. Registros indicam que ambos frequentavam grupos espiritualistas. Na década de 60, era comum misturar ciência amadora com crenças espirituais e contato extraterrestre. Hipótese ufológica. Moradores relataram luzes estranhas no céu naquela noite. Nada comprovado oficialmente, mas o suficiente para atrair ufólogos por décadas. Erro fatal. Uma teoria mais racional sugere ingestão de substância tóxica experimental, mas ela falha em explicar as máscaras, o bilhete e a ausência de resíduos. Nenhuma teoria explica tudo. A investigação oficial enfrentou um problema grave. Não havia causa de morte definida, não havia ferimentos, não havia luta, não havia envenenamento confirmado, não havia sinais de ataque cardíaco detectável. Os corpos estavam em estado avançado de decomposição, o que dificultou análises mais profundas. Com o tempo, o inquérito esfriou, mas as teorias começaram a surgir. Experimento tecnológico. Amigos relataram que Manuel e Miguel tinham interesse em fenômenos elétricos, sinais e transmissões. Alguns especulam que eles tentavam captar algum tipo de sinal, talvez até algo que acreditavam não ser humano. Espiritualismo e contato. Registros indicam que ambos frequentavam grupos espiritualistas. Na década de 60, era comum misturar ciência amadora com crenças espirituais e contato extraterrestre. Hipótese ufológica. Moradores relataram luzes estranhas no céu naquela noite. Nada comprovado oficialmente, mas o suficiente para atrair ufólogos por décadas. Erro fatal. Uma teoria mais racional sugere ingestão de substância tóxica experimental, mas ela falha em explicar as máscaras, o bilhete e a ausência de resíduos. Nenhuma teoria explica tudo. Qual teoria faz mais sentido para você? Escreve nos comentários. Às vezes, a verdade começa numa conversa.